Quem controla a escola, controla o futuro. Material escolar destinado a crianças da escola primária do Reino Unido, com mais de 10 anos, ensina às crianças que o seu corpo pode estar errado. E isso pode ser corrigido com medicamentos e cirurgias. A publicação diz: os genitais com que você nasceu não determinam seu gênero. Você pode fazer cirurgia corretiva para remover os órgãos reprodutivos. Assim como nós, você deve estar atento a todas essas atrocidades e preocupado com o futuro dos seus filhos. Você tem buscado soluções para resguardar e proteger a sua família de tudo isso, o que sabemos que está por vir e já está acontecendo? Porque nós precisamos de acordar os pais que acham que isto que nunca vai acontecer na escola do filho deles. Vejam a confusão que estão a incutir na cabeça de crianças com 8 anos. Aquele menino fez um resumo, certo, daquilo que tinha aprendido em cidadania e vejam o que ele escreveu. Os bebés podem nascer meio homens e meio mulheres. Depois, quando forem maiores, podem fazer uma cirurgia e podem mudar, se quiserem, para homem ou mulher. Quando as mães têm um bebé, elas podem decidir ser um menino ou uma menina. As mães podem decidir se vão ter um menino ou uma menina. Os pais não podem, porque não tiveram o bebé. Isto é perverso, certo? O pai pode decidir se é menino ou menina quando as mães morrerem. Ou seja, o pai é um mero dador de esperma, porque não tem direitos nenhuns. As mães podem mandar fazer a cirurgia para serem meninos ou meninas quando nascerem. Viram a letra deste menino? Viram os erros de português que esta criança ainda dá? Porque em vez de o ensinarem a escrever, estão a destruir completamente a inocência e a própria noção da realidade e a percepção da realidade de crianças desta idade. Se nascerem duas crianças, uma escolhe o pai e a outra escolhe a mãe. Mas para fazerem a cirurgia precisam de ser ricos. Alguém consegue dormir com este barulho? Alguém consegue descansar sabendo que crianças de 8 anos estão neste estado? Você tem orado por toda essa situação? Tem buscado formas de ação? Então fique conosco, porque nesse vídeo nós queremos te auxiliar e trazer algumas soluções práticas para a proteção da sua família e do seu lar. Não tem grandes problemas, Fanny, tirando o fato de um aumento explosivo da miopia, da obesidade, da irritabilidade, do sono que não vem, de acordar já cansado, não prestar atenção na aula, de um narcisismo enorme, porque a criança começa a perceber que ela manda na família, de uma imbecilidade causada por uma dissociação do estudo, da atenção e da empatia, a ideia de que eu comando o mundo, que gera uma postura de violência. Tirando isso, não tem problema nenhum. Submissos a pais autoritários de ontem, agora se colocam submissos às crianças de hoje. Toma o dedo na cara. E aí, se a mãe não quer dar um celular novo, o moleque joga o celular do pai na parede. E aí o filho... Graça e paz para você que ainda não nos conhece. Eu sou o pastor Mateus e essa é minha esposa Nadime. Nós servimos juntos no Ministério Igreja Bíblica Cristã, um ministério abençoado, onde nosso querido pastor Alan Capriles coordena o projeto Quero Congregar. Eu passo a palavra à minha amada esposa Nadime para falar um pouco do nosso trabalho na internet, através do qual você pode ser abençoado. Nós temos um grupo no Telegram chamado Famílias em Cristo Edificadas, onde unimos famílias com o propósito de nos edificarmos mutuamente. Glória a Deus. Abrimos chats para videoconferências, para que todos possamos interagir, para momentos de oração, estudos bíblicos, cultos e muita comunhão.
interagimos diariamente e incentivamos as famílias aos encontros presenciais nas congregações do ministério, cada um na sua localidade, em vários estados do Brasil e até em outras nações como Portugal e Inglaterra. E convidamos a todas as famílias que não estão congregando no momento, por não se identificarem com o atual sistema religioso, que se inscrevam no projeto Quero Congregar para a formação de pequenos núcleos para a comunhão e unidade em Cristo, a partir dos seus próprios lares. Sim, para que sejamos famílias edificadas em Cristo. Por isso temos visitado algumas dessas famílias e junto ali temos cultuado ao Senhor nos lares, das que estão mais próximas aqui da região de Ribeirão Pires, cidades como Rio Grande da Serra, Mauá e até na Grande São Paulo. Quem conhece aqui a região de São Paulo sabe que a Grande São Paulo é bastante extensa. Nós já chegamos a viajar para alguns municípios aqui da região, sempre para visitarmos famílias queridas e cultuarmos juntos. Somos também pais educadores. Temos 2 filhos já em idade adulta, um com 28, outra com 22 anos, 2 menores agora em homeschooling com 14 e 7 anos. E devido à demanda de cada vez mais pais educadores que nos procuravam com muitas dúvidas e buscando interação e socialização, formamos uma comunidade de pais educadores, hoje uma co-op chamada Reforço de Amor, onde temos nos auxiliado e apoiado mutuamente. Esta co-op, na verdade, nasceu com a vocação de ser um projeto social, onde assistimos crianças e pais com dificuldades no ensino, apoiando, ministrando, evangelizando e auxiliando famílias na questão da educação acadêmica, oferecendo reforço escolar. Por isso o nome Reforço de Amor, porque vai muito além do auxílio educativo. Servimos em amor a essas crianças e às famílias. Os pais. E hoje estamos aqui porque temos sentido arder em nossos corações um chamado da parte de Deus para, como famílias, nos fortalecermos umas às outras e nos unirmos em amor para o serviço cristão. Temos assistido com pesar toda essa situação de perseguição contra a família e as crianças especialmente. Temos orado muito a respeito e a resposta de Deus às nossas orações é a orientação de compartilharmos o que temos vivenciado e que tem sido maravilhoso para a nossa vida, da nossa família, de nossos irmãos que congregam conosco em comunhão e unidade, tanto na igreja quanto na cooperativa de pais educadores. Nós temos mantido campanha de oração todas as quintas-feiras há 3 anos, desde quando houve a pandemia. Temos mantido intensas campanhas de oração pelas famílias educadoras, pelas famílias que têm sido perseguidas, por essa questão das perseguições nas escolas. Temos orado pelas escolas, orado pelos pais, orado pelos filhos e temos então o coração nessas orações e o Senhor tem nos trazido respostas. Por isso, tem sido maravilhoso experimentar a proteção de Deus sobre as nossas vidas, ver a edificação, o vivificar do Espírito Santo nas nossas famílias, por meio dessa comunhão, das orações e da meditação na palavra de Deus. E se você já conhece o ministério do pastor Alan Capriles e já está inscrito em alguns de seus canais no Telegram, já deve conhecer o plano de leitura bíblico anual elaborado por ele e deve estar recebendo diariamente uma postagem com a porção da palavra a ser lida no dia em questão, pontualmente às 2 horas da manhã, para que os irmãos de países em que o fuso horário é diferente recebam pela manhã. Se você ainda não é inscrito, nós convidamos a todos para se inscreverem, pois é maravilhoso poder receber tanta edificação todos os dias pelo celular ou computador, em meio a tantos conteúdos péssimos que vemos por aí. Nós fazemos um convite: inscreva-se nos canais do pastor Alan, tanto no Telegram quanto no YouTube. Os canais A Deus Toda a Glória, Igreja Bíblica Cristã, Projeto Quero Congregar e o canal Alan Capriles. Inscreva-se também em nossos canais, tanto no Telegram quanto no YouTube. Famílias em Cristo Edificadas, Igreja Bíblica Cristã de Ribeirão Pires e Co-op HS Reforço de Amor. Estamos te fazendo esse convite porque nesses canais
teremos a partir de agora uma novidade importante para a edificação da sua família e que tem tudo a ver com a segurança do seu lar, dos seus filhos, contra tudo que nós temos visto de ruim nos ameaçando. As doutrinações políticas, de gênero e tantas ameaças assustadoras que estão acontecendo neste momento. Sei que você está me entendendo. E arde em nossos corações um chamado para a ação concreta contra tudo isso, e a resposta de Deus às nossas orações foi o desenvolvimento de um plano de leitura bíblico adaptado para as nossas crianças, para que elas possam acompanhar junto aos pais no plano que já existia do pastor Alan Capriles, e elas possam ser revestidas de toda a capacitação contra tudo isso, sendo fortalecidas na rocha que é a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, para que tenhamos famílias saudáveis no ponto de vista social e moral, para que alcancemos equilíbrio e sobriedade em meio a tudo isso que está acontecendo. Somente a palavra de Deus vai vivificar e vai edificar a sua e nossa, todas as famílias. Pois chegamos ao entendimento de que Deus não tem despertado tantas famílias à toa. Deus tem propósitos para cada filho de cada pai e mãe que Ele tem despertado. Certamente, para resguardar e proteger os seus filhos de todo esse estado de coisas. Ele anseia por uma geração abençoada de filhos e filhas que honram a Deus, que fazem a diferença, sendo sal e luz, e que por isso impactam a sociedade. Nós temos convicção de que a sociedade brasileira e de todo o mundo pode ser transformada pela ação de Deus por meio de nossos filhos, bem preparados, capacitados por uma boa instrução bíblica, com conhecimento contra as doutrinações, para que saibam defender a sua fé, lembra do escudo da fé? Defender a fé, defender suas opiniões. As crianças precisam saber defender a sua fé, elas precisam aprender desde pequenininhas, para que elas não caiam em enganos, distorções da palavra, heresias e nem na apostasia do presente século. E isso quem ensina somos nós. Precisamos educar nossos filhos para o céu, não é para o mundo. E isso só acontece com muito trabalho e empenho dos pais. No sentido de educarem seus filhos conforme a palavra de Deus, andando com eles pelo caminho, exatamente conforme a palavra de Deus nos decreta que façamos. Vamos conferir isso em nossas Bíblias? Abra comigo a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. E depois a minha esposa vai também convidá-los para uma outra leitura, a qual o Senhor tem tocado o coração dela para compartilhar. Algo que se complementa com Deuteronômio 6. Mas primeiro vamos a Deuteronômio 6, versículos de 4 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. Uma pausa. Aqui diz para amarmos o Senhor nosso Deus. É necessário, o primeiro mandamento, ame o Senhor, ame a Deus, ame a Jesus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos, Jesus disse. Ame a Jesus, ame a Deus, busque o Espírito Santo, se encha mais e mais desse amor ao nosso Deus Criador, ao nosso Deus Todo-Poderoso. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você deve amar para ter no coração, na tábua gravada do teu coração. E aí sim, nós chegamos ao ponto com relação às famílias. Primeiro, o pai e a mãe devem amar, guardar no coração, para poder ensinar aquilo que amam, pelo exemplo, para poder trazer para a família. E aqui diz o versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Veja, ele fala a respeito de um ensino que é em todo o tempo do dia, é em todo momento.
Não é somente em um pequeno culto doméstico que poucas famílias fazem. Não é somente na escola bíblica da igreja, na salinha, quando você deixa o seu filho para que você fique sozinho no culto, que muitas vezes muitos pais querem se livrar dos filhos até mesmo ali. Não faça isso com a sua família. Não faça. E o versículo 8 também diz: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui a palavra não ordena que nós usemos a mezuzá ou coloquemos os filactérios, aquilo que os judeus usam nesse sentido até hoje, na testa, no braço e na porta. Aqui fala de uma totalidade, de uma vida entregue à palavra, conhecendo a palavra, falando da palavra, orando a palavra e sempre ensinando através da palavra. Sempre. Mas para isso começa com: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. A pergunta é para nós, pais: a palavra está no nosso coração? O quanto está no nosso coração? Que você faça uma sincera avaliação disso e que te traga este avivamento para amar mais o Senhor e a palavra. Amém? Eu gostaria muito de falar muito mais sobre essa palavra. É uma palavra que tem muito mais a ser dita, mas fica para uma outra oportunidade. Eu passo a palavra à minha esposa agora, que vai falar agora também de um outro texto importantíssimo, tá bem? Glória a Deus. Nós temos encontros no Grupo Famílias em Cristo Edificadas todas as quintas-feiras às 10 da manhã para orarmos e intercedermos nessas causas aqui que estamos abordando nesse vídeo, e temos meditado na palavra de Provérbios. Então nós temos orado Provérbios, oramos pelas famílias que pedem oração, que trazem suas causas, oramos por famílias perseguidas, oramos por famílias que estão guerreando aí na linha de frente, associações de famílias educadoras no Brasil inteiro, oramos por essas lideranças, oramos também por lares abençoados e firmados na rocha que é Jesus. Então, buscando a sabedoria de Provérbios, porque temos a convicção de que não há nada mais importante para esse tempo do que a própria sabedoria de Deus para nos conduzir pelo caminho. Glória a Deus. Nós não temos sido chamados pelo Senhor para um despertamento à toa. Deus tem propósitos, e o propósito é gerar filhos, uma geração que venha a glorificar o nome dele e venha a fazer a diferença nessa sociedade. E para isso nós precisamos estar firmados na palavra, e por isso oramos em Provérbios, que é o livro de sabedoria, mães, pais e filhos, aprendendo o livro de Provérbios juntos, todas as quintas-feiras às 10 horas, e você está convidado a vir conosco. Vem conosco. Na última quinta-feira, nós oramos na palavra de Provérbios capítulo 17, aonde no versículo 21 e 22 está escrito algo que tocou profundamente os nossos corações em relação a esse chamado que meu esposo acabou de contar, o chamado de Deus para as nossas vidas. O perverso de coração, acompanha comigo, por favor. O que gera um tolo, para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. O que gera um tolo é um pai tolo. O que gera um insensato é um insensato. E vai colher aquilo que você planta, você colhe. Vai colher a tristeza de coração. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então o Senhor está nos dando aqui um princípio de sabedoria que vai nos trazer a alegria que nós precisamos para vivenciar esse tempo de tribulação. Estamos num tempo de tribulação e precisamos da alegria do Senhor. Precisamos nos alegrar no Senhor, encontrar prazer no Senhor através dos nossos filhos. Precisamos gerar nos nossos filhos um coração adorador a Deus, para que não tenhamos a tristeza da insensatez nas nossas vidas. Precisamos ser pais sensatos, que educam seus filhos no caminho que devem andar. E o caminho é o caminho da palavra. O Senhor nos deixou uma bússola, um mapa para o céu. E nós precisamos usar esse mapa da maneira correta. Um mapa não se bate o olho, como meu esposo chega a falar a respeito da bula de remédio.
Não se bate um olho na bula de remédio simplesmente e já sai sabendo tudo o que ela prescreve. Inclusive, muitas vezes nós temos mais temor na bula de remédio. Se a bula de remédio fala 32 gotas e meia, todos nós vamos colocar 32 gotas e meia, rigorosamente. Ninguém coloca 40 porque sabe que os efeitos colaterais são prejudiciais. No entanto, a palavra de Deus nos fala muitas vezes: não vá por aqui e não faça isso, não seja um tolo e insensato. E nós arrumamos todo tipo de desculpa e desobedecemos a palavra. Então, gerando em nossos filhos um coração adorador, gerando em nossos filhos um coração que busca no Senhor a sabedoria, busca na palavra do Senhor, busca no livro de sabedoria, Provérbios, busca na extensão completa das Escrituras. Nós não podemos ler com os nossos filhos somente aquelas pinceladinhas, né, como na escolinha bíblica fala, coisas desconectas, não contextualizadas. Nós temos inclusive feito uma campanha agora de que os filhos precisam, desde a mais tenra idade, conhecer o Apocalipse. O livro de Apocalipse, que é um livro que as pessoas têm tanto medo, né? Inclusive a professora de escola da nossa filha, quando ela tinha 6 aninhos de idade, a professora nos procurou, abismada, chocada. Nossa, como a sua filha ama o livro de Apocalipse? Como ela fala tanto de Apocalipse, eu tenho pavor só de pensar naquele livro. E era uma cristã. Do surgimento da pedagogia, e aí a gente está falando do final do século XVIII, nós acabamos chegando nas ideias de educação mundial. Agora já não são os valores que a nação define, mas são os valores que um organismo internacional define para todas as nações. A tarefa colocada sobre a Unesco de promover a paz e segurança não poderá nunca ser totalmente realizada através dos meios a ela confiados: educação, ciência e cultura. Ela deve imaginar alguma forma de unidade política mundial, seja por meio de um governo mundial, o único caminho para evitar a guerra. Entretanto, a unidade política mundial, infelizmente, é um ideal remoto e, de qualquer forma, não está dentro do campo de competência da Unesco. Isso não quer dizer que a Unesco não pode avançar na promoção da paz e segurança. Especialmente em seus programas educacionais, ela pode enfatizar a necessidade última por unidade política e familiarizar todos os povos com as implicações de transferir a soberania total das nações separadas para uma organização mundial. De modo mais geral, ela pode fazer muito estabelecendo os fundamentos sobre os quais a ordem política mundial pode ser construída. Essas duas últimas telas são parte do documento escrito em 1946, o Ideário da Unesco, e os parágrafos estão lá muito claramente, desde 1946, a ideia de que a Unesco está sendo criada para contribuir, para promover a paz mundial. A paz mundial não vem a não ser por 2 caminhos: a guerra ou um governo mundial. Só não tem governo mundial se houver um único, só não tem guerra entre os governos se houver um único governo. Então é um plano de dominação mundial, é um plano de governo único para que haja paz. E aí o documento diz: a Unesco não pode trabalhar para estabelecer esse governo mundial através dos meios que a ela foram confiados, que é a educação, a ciência e a cultura. Isto não quer dizer que ela não pode fazer a parte dela, que é preparar as nações para naturalmente, voluntariamente, abrirem mão da sua soberania em favor de uma única ordem política mundial. Inclusive, a intencionalidade dos filmes que as crianças assistem, dos materiais escolares que chegam nas escolas e que chegam nas casas, dos livrinhos infantis que são lidos no berçário. Por que é que a gente vai numa livraria e eu encontro livro para ser lido no berçário que foi escrito na Alemanha, traduzido para o português? Não existem brasileiros com capacidade de escrever um livrinho para crianças do berçário? Por que que um livro escrito na Alemanha é traduzido para o português, para o francês, para o coreano, para o chinês? O que é que está por trás disso? Se você digita Frozen no YouTube, o que você vai perceber?
vai aparecer Frozen chinês, vai aparecer vídeos russos, em tudo quanto é idioma. As crianças do mundo inteiro estão vendo as mesmas coisas. E aí as crianças da igreja estão fazendo festinha de aniversário e a menininha, a filha do pastor, vestida de Elsa. Não tem nada demais isso, não tem nada demais, é só um entretenimento. A Unesco não pensa assim. A Unesco sabe que através da educação, da ciência e do entretenimento, da cultura, ela está preparando as nações para abrirem mão da sua soberania em favor de um governo mundial. Como é que nós podemos sair dessa situação? Nós estamos no final de projeto já muito bem avançado. É uma provocação a uma forma de governo e é uma tentativa de instauração de uma nova forma de governo, mas nós não identificamos isso, nem como educadores, nem como pais, nem como pastores. Nós precisamos de pais e mães e educadores e pastores que paguem o preço, porque nós não estamos preocupados com política, não é? Afinal, política é uma questão que não tem nada a ver com a igreja. Política é alguma coisa que não tem nada a ver com a família cristã. Como é que nós podemos falar em retorno aos princípios bíblicos de governo se não conhecemos isso? Aqui é resultado de busca pessoal, é resultado de disposição para buscar, para aprender. Não dá para a gente acreditar, é conto da carochinha, né? Há um plano de emburrecimento, há um plano de escravização, há um plano de domínio mundial por meio da educação, por meio dos sistemas educacionais internacionais. Mas ninguém quer falar disso. E a igreja não está sabendo disso. Nós precisamos acordar. As crianças precisam aprender. Nós não queremos criar um exército de escravos, doutriná-los. Nós queremos formar mentes livres. E nós não estamos fazendo nada. Mas tem coisas bem mais chocantes que eu estou aqui assim, falo ou não falo, né? Tem algumas coisas que eu tenho vergonha de falar em público, que eu tenho vergonha de falar para minha filha. Algumas palavras, alguns termos que estão sendo utilizados por aí, na mídia, nas músicas, nas artes, e que de alguma forma tem a ver com a educação e tem a ver com o governo das próximas gerações. E nós ficamos muitas vezes reduzidos assim a um politicamente correto, né? A uma forma mais polida de falar, e não dizemos algumas coisas que os nossos adolescentes estão ouvindo, que as nossas crianças estão vendo, e nós precisamos primeiro entender em que contexto nós estamos para depois pensarmos no retorno aos princípios bíblicos de educação e de governo. Eu quero que Deus nos abençoe e nos faça retornar para este ensino tão precioso que está nas nossas mãos todo dia. Nós temos a Bíblia nas nossas mãos todo dia. Nós temos a história da igreja. Nós temos a história das grandes conquistas que só foram possíveis por causa da tradução da Bíblia, por causa do retorno à Bíblia. E nós temos gasto tão pouco tempo com isso, tão pouco tempo com essa Bíblia. Meu desafio para vocês: eduquem-se continuamente. É tempo de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender da nossa passividade. Nós precisamos nos arrepender da nossa omissão. Nós precisamos nos arrepender para que o Senhor sare a nossa terra. Então nós temos visto muitos cristãos com medo de um livro que veio para ser uma revelação, para nos guiar para o céu. Para um nos livro guiar que vem para nos Cristo, alertar, né? Como fazer, o que saber, do que fugir, para não cairmos nas heresias e contaminações, não sermos enganados para o inferno. Exatamente. Então temos feito essa campanha para que os nossos filhos leiam a Bíblia e inclusive o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, é possível compreendê-lo sem conhecer o restante da Bíblia? Não é possível. É necessário conhecer toda a Bíblia. Então, se os nossos filhos precisam, nesses últimos tempos, é o tempo do fim da igreja, onde estamos vendo tantas apostasias e tantas profecias se cumprindo, nós precisamos capacitar os nossos filhos para vivenciar esse momento com segurança. Nós precisamos capacitar os nossos filhos a saberem manusear a palavra de Deus, como usá-la como uma lupa sobre todas as situações que nós temos visto. E por isso nós temos também uma campanha que se chama Lupa Bíblica, onde através do olhar bíblico para as situações que estamos vivenciando e para cada uma das áreas da nossa vida, nós vamos ser despertados
para a vontade de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus, e não seremos enganados. A lupa bíblica é a única que pode conduzir filhos ao céu, é a única que pode dar um despertamento contra as heresias e a apostasia tenebrosa que tem acontecido no meio cristão. A resistir a todos os ataques contra a fé em Cristo Jesus que temos sofrido. Então, nossos filhos precisam ler a palavra metodologicamente, de capa a capa. E diariamente. É claro que existem assuntos que não poderemos abordar em profundidade a depender da idade da criança, do entendimento dela. No entanto, precisamos da sabedoria de Deus para saber quais são essas abordagens e como é possível abordar temas difíceis, a sexualidade e várias outras questões com os pequeninos, abordar de forma que eles possam já começar a compreender como manusear essa lupa bíblica e como se protegerem das contaminações. Lembrando sempre, amados irmãos, o que é assustador no mundo é que o diabo e os seus servos, os seus asseclas, eles não poupam linguagem infantil para as crianças, eles não poupam os seus filhos. Portanto, não poupe os seus filhos da palavra de Deus. Os desenhos animados trazem magia, feitiçaria, trazem violência, trazem sexualidade agressiva. Em suma, o mundo coloca o satanismo infantil e a sexualidade, promiscuidade infantil. Antecipa tudo isso. A vida adulta para a criança. A vida adulta para a criança. É isso que nós vemos hoje em dia, a adultização das crianças. E na verdade podemos trocar isso, nós que conhecemos a palavra, como a pecaminosidade nas crianças. Tanto que todos nós sabemos que o ideal é uma pessoa ser batizada quando ela já tem a consciência do seu pecado, de arrependimento, para se achegar a Cristo. E isso que as crianças têm de entender. Ser adulto não é uma pessoa que tem licença para pecar, mas é alguém que já sabe que deve se arrepender dos seus pecados. E são muitas coisas que somente a palavra de Deus pode nos dar o discernimento, o entendimento, e estudando metodologicamente com eles todos os dias, de capa a capa, isso vai trazer para o seu lar uma segurança inigualável, vai trazer paz e segurança ao teu coração para aplicar a vida. Normalmente a vida secular não é separada da vida cristã, nós somos cristãos em todo o tempo, não podemos pendurar a nossa roupinha no cabide, roupinha de crente no cabide. Os nossos quando filhos entramos são no velhos. trabalho, quando vamos ao mercado, quando vamos ao médico, não. Nós somos cristãos em todo o tempo. É uma transformação de vida constante. A palavra começa pela transformação no coração dos pais e então os pais transformam os corações dos filhos e a família, o lar inteiro é edificado, a atmosfera do lar é modificada. E é por isso que nós estamos aqui oferecendo a vocês o plano de leitura bíblico adaptado para as crianças, para que você possa fazer a sua leitura e então depois aplicar aos seus filhos o fragmento daquela leitura que você fez no dia, aplicar com o seu filho e ele mesmo então vai trazer para você uma narração daquilo que aprendeu. Exatamente. Nós temos tido essa prática que tem sido maravilhosa e no nosso meio. Essa prática que queremos compartilhar. Você leia a Bíblia com o seu filho. Pastor, meu filho não lê ainda. Ele não é alfabetizado. Ele não está em idade de alfabetização. Leia com seu filho. Leia com ele e peça a ele que ele diga com as palavras dele aquilo que ele entendeu ou que ele narre aquilo que foi lido. As crianças nasceram com uma vocação especial para narração. Elas amam conversar, elas amam falar, elas estão sempre ali cutucando a gente com alguma narração de algo que ela vivenciou naquele dia. Sim. Agora imagine isso trazido para a palavra. Imagine o seu filho falando da palavra com empolgação por aquilo que ele aprendeu naquele dia. Falando, narrando, dando entendimento e abençoando até a vida de outras crianças ao redor. Exatamente. Queremos te fazer uma convocação. Menos tela e mais Bíblia. Deixe a tela de lado. Guarde o celular, computador, TV, desligue. Pegue a sua Bíblia, leia com ele, peça a ele que narre, peça a ele que conte, que converse com ele.
Aí ele vai trazer situações do dia e aquela palavra vai trazer direções. Temos famílias que têm feito a leitura bíblica de maneira integral ou de maneira adaptada também. Por exemplo, às vezes você tem filhos que já sabem ler, já têm mais de 10 anos de idade. Fale para ele ler em voz alta, para que isso fixe no coração dele de maneira mais apurada, mais profunda. E para que ele melhore a leitura dele também. E algo importante, não procure versões bíblicas mastigadas para o seu filho. Busque uma leitura de uma versão confiável. Uma versão, por mais difícil que ela seja, ela vai aperfeiçoar o vocabulário do seu filho. Isso não tem preço. Tem benefícios físicos, emocionais e espirituais para essa leitura em voz alta e para essa metodologia de ensino para o seu filho em casa. Sim, o Ministério Igreja Bíblica Cristã tem por versão mais indicada, eu gosto de falar versão oficial, a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E é o que nós indicamos a você. Tenha uma ACF para leitura com os seus filhos. Vamos deixar na descrição desse vídeo os vídeos onde o pastor Alan Capriles explica detalhadamente o porquê a ACF. Vamos deixar para vocês, temos postado no grupo, inclusive no grupo Famílias em Cristo Edificadas, no grupo da cooperativa Reforço de Amor, e convidamos vocês a estarem conosco lá, recebendo essas dádivas, essas bênçãos preciosas para nos ajudar nessa empreitada difícil que é viver os últimos dias. Vamos deixar também alguns exemplos para vocês de como fazemos, não é? Amém. Para que você possa se inspirar aí, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus e também pelo testemunho das nossas vidas e de tantas outras famílias que ali caminham conosco, você possa também iniciar essa prática no seu lar. Uma prática que certamente vai gerar filhos para o céu, vai apontar as suas flechas para o céu. Para a glória de Deus. Vamos orar agora. Senhor Deus, graças e louvores damos à Tua misericórdia que dura para sempre e se renovou nesta manhã sobre nossas vidas. Amém, Senhor. Clamamos ao Senhor que tem misericórdia das nossas famílias. Santo. Proteja, sela e blinda as nossas famílias. Por amor do Teu. Eu lhe peço, Pai, pelas famílias. Eu lhe peço pelos pais, ó Pai. Amém, Senhor. Desperta os pais para amarem os seus filhos, Amém. para estarem com seus filhos. Amém. Pai, que nós todos como tutores dos nossos filhos, todos nós, Pai, venhamos amar os nossos filhos e não as telas, não as distrações. Que em nome de Jesus Cristo os pais entendam que ter momentos de leitura bíblica com seus filhos são investimentos de flechas para o céu e não perda de tempo, que este século diz, ó Pai, que nós devemos abandonar os nossos filhos e largá-los às telas, largá-los, ó Pai, às coisas, ó Deus, que o inimigo está colocando no coração deles. Que em nome de Jesus o seu povo agora seja alertado e despertado para, unidos em família, lerem a Tua palavra. Vivifica-nos pelo poder da Tua palavra, para a glória do Seu nome. Nós assim oramos e clamamos. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Lembrando que a tarefa de ensinar os seus filhos no caminho é outorgada por Deus aos pais. Aos pais. Em nenhum momento a Bíblia nos diz para terceirizarmos a educação dos nossos filhos, a educação bíblica e nenhum outro tipo de educação. Em nenhum momento a Bíblia nos diz para terceirizar. A Bíblia outorga aos pais e esse dom é irrevogável. Amém? Amém. Que o Senhor ame o seu filho, ame educar o seu filho. Ame estar com Ele. Ame. E assim ame ao Senhor da forma como Ele deseja. Ele fez famílias para serem a célula máter da sociedade. Nós só teremos uma sociedade abençoada quando tivermos filhos abençoados. Famílias abençoadas. Quando gerarmos no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Que o Senhor te ajude, nos ajude. Vem conosco. Amém. Deus e abençoe. a Deus toda glória.